Começa agora Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidecast, o podcast da Revide. Olá, eu sou o Murilo Pinheiro, aqui você vai saber de tudo o que aconteceu de mais importante na última semana. Vamos começar o nosso podcast falando de um evento que sempre provoca polêmicas, a entrada para visitar a AgriShow, um dos maiores eventos da cidade. Para evitar transtornos e demora no acesso à AgriShow de 2023, a Prefeitura de Ribeirão Preto realizou nesta semana uma reunião com autoridades, empresas e entidades relacionadas à organização do evento. No ano passado, motoristas enfrentaram muito trânsito para acessar a feira, principalmente na rodovia Antônio Duarte Nogueira. A lentidão tinha início próximo do trecho que passa pelo bairro Nova Aliança até o Parque Ribeirão. Em 2023, a AgriShow terá abertura às 9 horas da manhã, uma hora depois do que adotado anteriormente, para evitar que os frequentadores cheguem ao local no horário de pico. As medidas de logística que serão adotadas envolvem alterações dentro e fora da feira, como a sinalização da rodovia Antônio Duarte Nogueira e nos acessos ao recinto, informando rotas alternativas para moradores das imediações. Para evitar filas extensas nas marginais, os estacionamentos serão ampliados de modo que os carros que estiverem esperando para entrar não atrapalhem o fluxo da rodovia. Haverá também alteração nos fluxos de saída para diminuir a concentração de carros. Outra medida importante anunciada foi a venda antecipada das vagas de estacionamento com utilização de catracas automáticas. Também serão disponibilizados 3 estacionamentos alternativos externos à feira, localizados em hotéis e empresas na região sul da cidade. Nesses locais, haverá vans com translados até a feira. Murilo, já é uma mostra de uma preocupação aí da organização, porque aquilo era caótico, né? Esses 5 dias, passar por ali, certamente você ia ficar muito irritado, né? Pois é bom que os organizadores já tenham pensado, isso é muito bom quando a gente vê um evento e as pessoas pensando previamente, tentando minimizar os problemas, né? Mas assim, a feira, ela é realmente um sucesso, né? Ela é um sucesso para o Brasil, para Ribeirão Preto. Trata-se de um evento consolidado. Esse congestionamento aí é porque, né, são milhares de pessoas de várias partes do Brasil que aguardam essa feira e que demonstra toda a força e a pujança do agronegócio brasileiro. Então é muito bom que essa feira seja realizada todos os anos, que ela seja em Ribeirão Preto e que ela traga aí muitos negócios, muitas vendas, muitas compras de novas máquinas e até melhorar a exportação brasileira, que é o que o país está precisando. Revide. A Prefeitura de Ribeirão prevê um orçamento de 4,5 bilhões para 2024. O valor representa um aumento de 4,7% em relação à receita deste ano. A Prefeitura realizará uma audiência pública para a apresentação completa da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Essa lei funciona como base para a Lei Orçamentária Anual, que estima as receitas e despesas do governo para o próximo ano. A audiência pública será realizada às 10 da manhã desta segunda-feira, dia 3 de abril, no Centro Administrativo, na Rua Américo Brasiliense, número 426. Era uma coisa importante, né, Murilo? Que eu acho que precisava ter uma divulgação maior para que as pessoas saibam como é que esse dinheiro, que é muito dinheiro, né? 4,5 bilhões de dinheiro é muita grana para poder gastar e gastar bem, para que a cidade funcione de uma maneira boa para a população, não? É uma pena que realmente essas audiências, né, elas têm uma frequência de público muito pequena, né? As pessoas geralmente não acompanham. Quando a gente olha assim, um valor de 4,5 bilhões é um dinheiro muito alto, né? É um valor representativo. Só que quando as pessoas vão lá examinar o orçamento da Prefeitura de Ribeirão, descobrem que mais de 90% desses valores já estão comprometidos, né, com as famosas rúbricas fixas, né, com as despesas correntes que é a Prefeitura. E de fato sobra muito pouco, né, para a Prefeitura investir. Então o cidadão precisa estar muito atento aos números do seu município, né, para ver como o dinheiro está sendo gastado e o que a Prefeitura tem de fato para fazer investimentos. E a gente sabe que isso é muito pouco. Essas obras, por exemplo, né, que tem em andamento em Ribeirão, que são as últimas, elas são dinheiro de um programa do governo federal, do PAC, né, que se fosse o município sozinho, ele tem muita dificuldade de realizar obras, mesmo de pequeno valor, justamente porque grande parte do seu orçamento foi sendo comprometido ao longo dos anos. Revide.
governo do estado de São Paulo anunciou nesta semana medidas para ampliar o acolhimento psicológico e ações de prevenção à violência no ambiente escolar. O anúncio foi feito pelos secretários da Educação, Renato Feder, e da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em coletiva à imprensa, sobre o caso do ataque à faca na Escola Estadual Tomásio Montoro, na zona oeste da capital. A primeira iniciativa prometida pelo Estado será um investimento no Conviva São Paulo, o programa de melhoria de convivência e proteção escolar. Os novos educadores do programa receberão treinamento para identificar vulnerabilidades de cada unidade, além de colocar em prática ações proativas de segurança. Atualmente, profissionais de 500 escolas estaduais estão capacitados para implementar as propostas de acolhimento e convívio do Conviva SP. O governo espera ampliar para 5.000 profissionais. Além disso, a Secretaria de Educação vai retomar o programa Psicólogos da Educação, que oferece suporte psicológico para orientar as equipes escolares e estudantes. Está prevista a contratação de 150 mil horas de atendimento presencial nas escolas. O processo está em cotação de preços e a licitação deve ocorrer nas próximas semanas. Também será prestado apoio psicológico aos professores, funcionários e alunos. Bom, Murilo, mais uma vez uma surpresa que não deveria nunca acontecer, mas é sempre correndo atrás do prejuízo, né? Mais um caso de violência nas escolas, envolvendo um adolescente e pessoas que trabalham com essa clientela. Tá aí um momento para refletir e prestar atenção no que está acontecendo nas escolas públicas, no caso do Estado, e também prestar atenção no país, né? Pois é, essa é uma nova realidade, né, de um problema que a gente não tinha, né, até alguns anos, e que agora passou a enfrentar com uma frequência cada vez maior. Eu até dei uma olhada assim nos jornais, né, e vi a lista. Quando você olha a lista de casos de mortes e violência nas escolas do país, é assustador, vem vindo assim num número cada vez mais crescente. Era uma coisa que a gente não tinha, a gente via isso muito na televisão nos Estados Unidos, e agora no Brasil ficou instalado essa realidade, né? Temos casos aí em todas as regiões do Brasil. E aí coloca a escola diante de um novo desafio, né? Eu já vi alguns especialistas falando que qualquer ameaça não deve mais ser desconsiderada, né? Considerada como bravata, deve ser encarada como algo sério. Por outro lado, surgiram agora os grupos na internet chamados de chans, que são grupos onde os jovens se reúnem para fazer esse tipo de ameaça e de fazer a projeção de crimes, e que foge do controle da polícia porque fica no submundo, na Deep Web. E também, assim, né, as escolas, que é essa ação do governo do estado, terem agora uma estrutura para enfrentar isso. E também fica uma parte para os pais, né, que precisam acompanhar as postagens dos seus filhos, porque a grande maioria dessas crianças e adolescentes que cometem esses crimes, em alguns momentos eles anunciam na internet a intenção de fazer algo. Então, os pais precisam ficar também mais atentos às postagens dos seus filhos. Revide. O Ministério do Trabalho e Emprego divulgou nesta semana os resultados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do CAGED de fevereiro. A economia de Ribeirão Preto fechou o mês com superávit de 1.415 empregos, com carteira assinada. Foram cerca de 11 mil admissões e cerca de 9,8 mil demissões. Apesar do resultado, houve uma queda de 11,3% na comparação com o mesmo período de 2022. São 180 postos de trabalho a menos. Ainda segundo os dados do CAGED, apenas uma das 5 principais atividades econômicas da cidade fecharam fevereiro com um déficit de vagas de emprego formal. O setor do comércio. O segmento terminou fevereiro com um saldo negativo de 18 postos de trabalho encerrados. Por outro lado, houve um superávit na agropecuária, indústria e construção civil. Ribeirão, mais uma vez, mostrando porque que é um ponto fora da curva, né, Murilo? Enquanto a gente percebe uma crise que não arrefece, essa crise econômica, no país de uma maneira geral, Ribeirão continua resistindo, né? Temos bons números, né, no CAGED, que são um alento, porque a gente percebe, assim, uma apatia econômica, né, nesse começo de ano de 2023. Todo mundo esperava que a economia fosse deslanchar, mas infelizmente nós já estamos terminando março, né, e o mercado continua muito frio. Isso acontece no nível macroeconômico no país, né, e a gente percebe também, apesar de ter essa movimentação aqui regional na economia. Estamos precisando que o país volte a crescer novamente, né, que a gente supere as dificuldades políticas aí e que todo mundo seria beneficiado, né, com uma economia mais dinâmica. Mas, infelizmente, até agora, estamos ainda esperando deslanchar de 2023.
Revide. A Divisão de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Ribeirão Preto realizará neste sábado, das 8 às 14 horas, um evento para a doação de 90 animais aptos a receber uma nova família. São 4 gatos e 86 cães, dos quais 17 filhotes com média de 4 meses. Os animais filhotes de porte pequeno, médio e grande já estão vacinados e vermifugados. Já os animais adultos também estão cadastrados e microchipados e podem receber a visita de interessados em adotá-los. Para adoção é necessário a apresentação de documento com foto e comprovante de residência. Também é orientado aos adotantes levarem guias para quem tem interesse por um cãozinho e caixa de transporte para quem quer aumentar a família com um gatinho. A divisão de bem-estar animal está localizada na Avenida Eduardo Andréa Matarazzo, Via Norte, número 4255. Maiores informações no telefone 016 3628 2778, repetindo o 3628 2778. Revide. E a Gabriela Maulin, editora do portal, vai nos contar as notícias mais importantes da última semana. Olá, eu sou a Gabriela Maulin e venho agora com alguns dos destaques do portal Revide. Mais da metade das praças de pedágio das rodovias concedidas do estado de São Paulo já aceita pagamento da tarifa com cartão por aproximação. As rodovias estão sob gestão de 20 concessionárias e fiscalizadas pela Artesp. Atualmente, 91 praças já recebem esse tipo de pagamento, que traz mais fluidez ao tráfego e conforto aos motoristas. Desse total, em 71 praças, os pagamentos são feitos por meio de cartão de crédito ou débito e 20 somente por débito. De outubro de 2022 para janeiro de 2023, a aceitação de cartões saltou de 9% para 15,5%. Mais informações vocês conferem no portal Revide. A Faculdade de Odontologia da USP Ribeirão Preto está com inscrições abertas para crianças de 6 a 11 anos com o hábito de chupar o dedo ou chupeta com mordida aberta, cruzada e perda de dentes e que necessitam de aparelho ortodôntico. No total, são 100 vagas para triagem e seleção. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site. Basta acessar o portal Revide e conferir. Por hoje é só e até a próxima. Revide. E a Paula Zuliani vai nos contar sobre os destaques da Revide desta semana, que circula com a sua versão impressa. Oi, Bel, Murilo e ouvintes do nosso Revidecast. Na capa dessa semana, apresentamos o Alma Júlia, o supermercado que foi inaugurado recentemente, no final de fevereiro, e fica ali num ponto estratégico da Avenida Professor João Fiuza, tem a proposta de oferecer uma experiência de compra diferenciada para os seus clientes. A entrevista é com Paulo Eduardo Arruda, o gerente regional do Sebrae aqui em Ribeirão Preto, fala sobre as expectativas do mercado para 2023 e sobre os planos para auxiliar os microempreendedores locais. No projeto Bairros, o destaque vai para o Campos Elíseos. E na editoria especial, o foco é o Dia Mundial da Saúde. Como a Bel disse, a edição dessa semana é impressa, então vá até um dos nossos pontos de distribuição para garantir o seu exemplar. O conteúdo também fica disponível digitalmente, é só acessar o nosso portal www.revide.com.br. Revide. O professor Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana. Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje falaremos sobre um filme que eu vi no Prime Video. Ammonite. Sabe, Deus se fala assim, é um fóssil, na verdade, é um tipo de fóssil. Kate Winslet. A Titanic, ela é uma arqueóloga. Se passa-se em 1890, no Reino Unido, numa cidade que tem uma praia. Aquelas praias bem assim, de Reino Unido, fria, cinzenta e cheia de pedrinha. E é lá que a Kate, nossa artista predileta, vai procurar os seus fósseis. Ela é uma arqueóloga. Ela é uma arqueóloga bem famosa, assim, num ambiente completamente masculino. Ela é muito fria, como eu poderia dizer, uma pessoa amarga que vive com a mãe nessa cidadezinha. E um dia chega lá um cara que quer aprender como reconhecer um fóssil com ela. E ele tem uma esposa. Sim. Tem melancolia, que se chamava melancolia na época, né? Hoje a gente chama de depressão. A gente não sabe se ela perdeu um filho,
a gravidez, mas ela não tá assim, tá deprimida, tá depressiva, né? Tá deprimida. E é o encontro dessas duas pessoas sem vontade de viver, entre aspas, porque elas não são suicidas, elas estão desanimadas da vida, dos relacionamentos com as pessoas. E que vai brotar a história desse filme. É esse encontro que vai fazer com que a arqueóloga deixe de olhar para o passado, para os restos mortais de vidas que já não existem mais, e talvez pensar e começar a perceber a vida que está à volta dela. É um filme bem bonito, é um filme lento, porque é um filme estilo filme inglês de época, mas é bonito, muito bonito. E é isso. É pra você ver assim, eu tô tentando não falar muito para não... sei lá. Porque eu não gosto de estragar a surpresa, certo? Então tá bom. Bye. Tchau. Revide. Por hoje ficamos por aqui. Quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos. Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone e está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Você ouviu Revidecast, o podcast da Revide.